Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à disciplina de materiais, equipamentos e instalações elétricas prediais. Estou aqui no laboratório de eletrotécnica, que é um laboratório onde são realizadas as práticas da disciplina. E esse semestre, os professores da disciplina, no caso eu e o professor Kleber, a gente se reuniu e optou por realizar as atividades práticas, uma atividade complementar, uma vez que a disciplina são 6 créditos e temos esse precioso espaço para fazer a complementação do conhecimento da disciplina, Então, no decorrer do semestre, a gente vai gravar esses vídeos explicativos e demonstrativos das práticas, e a ideia é repassar para vocês toda essa experiência de o que seria feito no momento exato de cada prática, A nossa primeira, em contato com o nosso roteiro, que será disponibilizado aí para vocês, as primeiras práticas, elas constam até um pouco de recapitulação. Vocês já tiveram um contato anterior na disciplina de instrumentação, com a parte de projetos, e acredito que até no final da disciplina, já desenvolveram um pouco da parte de projetos. E aí a ideia, nesta fase inicial, além de conhecer o laboratório, é recapitular um pouco dos critérios mais usuais, falar um pouco aí da simbologia, das entregas de um projeto elétrico, das montagens, como eu falei. E aí a gente seguir um pouco com a parte de projeto, depois falar um pouco dos softwares mais usuais e depois passar para a parte de comandos elétricos e a parte de um pouco da automação predial, Então, espero que esse semestre consiga utilizar de forma bastante otimizada esse tempo adicional, Além disso, nesses encontros das práticas, a gente vai estar tirando dúvidas a respeito do projeto, da disciplina, Um projeto também bastante importante, bastante desafiador, Então, dando prosseguimento aí à primeira prática, caso realmente vocês estivessem aqui, no laboratório, a gente iria destacar inicialmente aí os cuidados, que vocês deveriam ter, que devem ter no manuseio, do laboratório e na operação em si, nos procedimentos de montagem e nos procedimentos de teste. Além disso, falar um pouco do cuidado com relação às vestimentas, o calçado adequado, a roupa, eventualmente um óculos de proteção, São questões importantes aí que são tratadas no mercado e cobradas por ocasião aí da NR10, que trata da segurança e serviço de eletricidade, Então, é importantíssimo numa atividade de laboratório que vocês têm contato com eletricidade em corrente alternada, tem que ter muito cuidado com relação aos EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Então, a gente exige aqui elementos mínimos, como o calçado fechado, a calça jeans, uma camiseta e óculos de proteção. A gente até dispõe aqui no laboratório e, de certa forma, é opcional, A gente destaca mesmo a necessidade de ter muito cuidado no manuseio, evitar brincadeiras, utilizar adequadamente os instrumentos e os componentes, porque é muito difícil a gente manter íntegro todos os componentes aqui no laboratório, é muito difícil a aquisição e etc. Então, seguindo aí a nossa abordagem do roteiro, na primeira prática, se vocês olharem o roteiro, trata de conceitos, simbologia e execução de instalações elétricas de baixa tensão. No início do roteiro, a gente comenta um pouco a respeito das entregas que devem ser feitas na elaboração do projeto elétrico, sobretudo os memoriais, as plantas, o que é que deve conter nas plantas, o que é que deve conter nos memoriais. A gente vai disponibilizar aí alguns projetos que já estão lá no site, na parte de material de apoio. A ideia é vocês não começarem do zero, utilizar algum documento existente e trabalhar em cima, e eventualmente algum projeto do semestre anterior, para que
vocês possam dar uma olhada e sentir na pele o que é necessário, né, para ser desenvolvido. Ressalto que não é nada de outro mundo, né, é algo totalmente tangível, porque normalmente o pessoal em contato com as plantas do projeto final acaba se desesperando, acaba tendo uma reação que o projeto ele é muito complicado, é muito superior ao que a gente sabe aqui, é o que vai ser explicado, então não é nada de outro mundo, é completamente executável e foi executado aí por várias turmas que passaram na disciplina, né? Então, seguindo aí o nosso roteiro, a gente comenta um pouco dessas premissas de entrega. Peço que vocês deem uma olhadinha e tragam para a discussão aí nos encontros síncronos. Depois a gente fala um pouco também da simbologia, né? Inclusive no roteiro de prática é comentada uma norma de simbologia, que é a BNT 5444, e essa norma, se vocês realizarem a consulta no site da BNT Catálogo, vocês vão verificar que é uma norma que já está cancelada, né? Uma norma que já está cancelada, porém os símbolos ainda continuam sendo utilizados, tá? Então, por que continua sendo utilizado? Porque existe esse a utilização desses símbolos nos livros de instalações elétricas. Existem alguns símbolos, né, que estão nas normas IEC, que ainda coincidem com o mesmo desenho dessa simbologia. E também instalações elétricas, o pessoal usa muito por já estar desenvolvendo, utilizando esse símbolo por um longo período. Então, desde que exista uma explicação da funcionalidade do símbolo, isso não tem tanto problema. É como se fosse usos e costumes, né? Mas existe uma norma IEC, existem duas normas IEC, alguns livros, como por exemplo o livro do Ademar Contrim, ele tem a citação de normas IEC, que é a 60417 e a IEC 60417 e a IEC 60617. Só que se você estiver em contato com essas normas, aí vai encontrar uma vasta quantidade de símbolos, não obrigatoriamente só envolvendo a parte de instalações elétricas, mas toda a engenharia elétrica, né? A parte de eletrônica, a parte de sistemas de potência, e aí vai, tá? Então, as normas que estariam em vigor e seriam de bom grado referenciadas seriam essas versões da IEC, porém nossos livros de instalações elétricas, salvo algumas publicações pontuais, utilizam como referência essa norma. E aí alguns pacotes de software, né, tipo AutoCAD, tipo Proelétrica de um determinado fabricante, como Lumine de outro fabricante, também utilizam a sua simbologia, tentando mesclar um pouco com o que trata nessa norma cancelada, 5444, e um pouco dessas normas da IEC. Então existe um mix aí de simbologia que é importante vocês consultarem. Como a gente disponibiliza um material de apoio, vocês podem utilizar as simbologias que estão lá nos projetos de vocês. A ideia não é reinventar a roda, tá? Inclusive existem a 5444, quando a gente vai olhar, ela é muito limitada. Então existem derivações de simbologia nessas referências que a gente passa aí como material de apoio, né? Então, alguns símbolos vocês já utilizaram na instrumentação e já fizeram algumas montagens, né? E a ideia é recapitular essa estratégia de elaboração do diagrama unifilar em planta baixa e colocar em prática, né, através da montagem aqui do nosso painel, que representa uma instalação elétrica residencial, né, tá? Então a gente tem toda a infraestrutura seca montada aqui no laboratório, né, com as caixas em 4x2, as caixas ortogonais, que normalmente numa situação real de montagem de execução é alvenaria. Essas caixas aqui são utilizadas nas paredes, né, de alvenaria, e essas caixas ortogonais são posicionadas no teto, né? Então, na nossa bancada, a visualização é um pouco assim.
devemos imaginar que sempre essas caixas ortogonais são posicionadas no teto e essas caixas 4x2 são posicionadas nas paredes, né? E aí eu tenho trechos verticais e trechos horizontais, sempre buscando, né, chegar aqui na caixa ortogonal para daí se distribuir para as paredes, né? Tá? Temos aqui o quadro de distribuição também, que normalmente vai ser posicionado aí no baricentro das cargas, né? O ideal é ficar aí num local estratégico de fácil acesso. Normalmente é cozinha, sala ou corredor, nunca quarto nem banheiro. Às vezes também dificilmente está na área de serviço ou área externa, né? Tá? Então o quadro elétrico vai conter todos os elementos de seccionamento e proteção, disjuntores, no caso aqui o DR, né, que vai fazer a proteção contra os choques elétricos, e também vai conter o DPS, que não está montado no nosso quadro porque por limitações de tamanho, mas o DPS também, dispositivo de proteção contra surtos, item exigido na 5410, que também vai ser instalado junto ao quadro aqui, né? Nosso quadro, ele, né, a gente alimenta, né, os bornes aqui, ó, que vocês fizeram essa prática aí há algum tempo atrás, alimenta aqui com fase neutra e condutor de proteção, traz o cabinho e alimenta aqui os bornes, né? Então, quando a gente energiza a bancada, você tem aqui tensão nos terminais dos dispositivos, e daqui a gente realiza a montagem dos circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, à medida da nossa necessidade e do tipo de montagem, né? Nesse painel aqui, lado esquerdo, a gente tem a parte posterior do painel, onde seria possível a gente visualizar toda a infra que está embutida, né, que está por trás do painel. Isso aqui tudo vai ficar dentro da alvenaria estrutural, né? E aí os eletrodutos, né? Eletrodutos aqui passados da forma que vai ser executado na prática, né? Quando eu passo de um ambiente para outro, estou com um eletroduto entre essas caixas de passagem, né? Essas caixas ortogonais, nosso quadro de distribuição aqui embutido, né? E, enfim, existe um caminhamento pré-determinado, né, que nos limita na passagem dos cabos aqui no painel, mas é algo perfeitamente assim, que representa um pouco da situação prática, né? Hoje em dia é só complicado realmente às vezes a gente fazer uma correlação da forma de montagem no painel com a execução prática, porque na prática aqui, como eu falei, né, esses elementos, caixas 4x2, elas ficam na parede e essas aqui ficam no teto, né? Então a gente tem que ter cuidado, né, com os elementos estruturais, evitar passagem de eletrodutos, por exemplo, nas colunas, né? Essas caixas 4x2 também dificilmente vai estar embutido em coluna, a não ser que seja previsto, né, no projeto estrutural. E essas tubulações entre caixas ortogonais vão concorrer com outras infras que vão estar presentes, né, na instalação residencial e predial, que são as infras de hidráulica, a parte hidrossanitária, de combate a incêndio, né? Então, aqui a gente está numa situação bastante favorável, somente com a elétrica na jogada, né? Certo? E aí, né, até o que eu gosto de ressaltar, né, é que, beleza, às vezes os alunos pensam que a atividade que vai ser realizada na prática, mesmo aqui no laboratório, é uma atividade até mais para eletricista do que engenheiro, né? Mas na realidade, né, a gente gosta de ressaltar que tudo que você está fazendo no estágio de montagem, existe uma explicação e existe uma engenharia por trás disso, né? Existe uma
engenharia na determinação dos circuitos, na especificação dos cabos, nas cores dos cabos, né, nos procedimentos de montagem, nos procedimentos de execução e testes, né, tá? Não é só simplesmente montar, ligar de uma vez e pronto. Então, normalmente os alunos gostam de montar, acender a luz, a lâmpada e pronto, vamos embora. Então, não é bem assim, pessoal. Utilizar os recursos que a gente tem aqui disponível. Utilizar o multímetro para testar se existe algum curto depois que o circuito está montado. Fazer teste de continuidade para saber se os cabos realmente, as conexões estão bem feitas, estão chegando nos pontos, né? Tá? Depois, utilizar o multímetro para medir as tensões na chegada dos pontos de tomada e pontos de iluminação, né? Então, testar isso por etapas, não ligar tudo de uma vez. Então, esses procedimentos que a gente faz é quase como se fosse um procedimento de comissionamento, né? De energização. Então, não é só uma atividade mesmo de eletricista, né? Existem as seções mínimas, existe a escolha dos disjuntores, né? Aqui a gente não tem muita flexibilidade para escolher, mas vocês, na condição de engenheiros, vão estar por dentro de toda a explicação, todo o subsídio técnico que está por trás da simples montagem. Além disso, existe também, né, as restrições com relação à quantidade de cabos nos eletrodutos. Existem as restrições com relação os tamanhos, né, dos eletrodutos, porque devem obedecer os gabaritos dessas caixas aqui, octogonais. Então, é muito importante verificar os catálogos dos componentes, não somente eletrodutos, caixas, derivação, mas também disjuntores ou qualquer elemento, né? E aqui, pelo gabarito, né, que são esses elementos de corte, né? Você só consegue encaixar, por exemplo, um eletroduto de 1 polegada. Então, nesse tipo de caixa de passagem, você trabalha com um eletroduto de meia polegada, 3/4 polegada e 1 polegada. É isso, né? Professor, eu quero passar mais circuitos. Joga outra infra, né? Por quê? Porque eu não posso ocupar 100% do eletroduto. Aí já tem outra regra. Na 5410, ocupação máxima de 40%. Posso compartilhar o condutor de proteção ou não? Aí tem regra também, desde que ele seja compatível com a maior seção de cabo. Ou seja, então tudo que vocês fazem, né, que vão fazer, existe muita engenharia por trás, existe muito conhecimento. E que a gente realmente preza muito por isso, né? Preza muito por vocês estarem buscando essa informação, que não é todo mundo que sabe, né? Então, pessoal, essa era a rápida introdução que eu gostaria de fazer. Em seguida, nós vamos dar início à montagem de alguns esquemas que estão no roteiro, e aí eu vou pedir a ajuda do nosso técnico laboratório, o Eliezer, que está para nos ajudar, e aí a gente vai testar e a ideia dessa prática inicial seria essa, tá? Beleza? Bem, pessoal, vamos dar início aqui à montagem das atividades indicadas no nosso roteiro de prática, né? A primeira montagem se trata de um interruptor simples acionando um ponto de iluminação. Tá? Então, vocês já devem ter desenhado o diagrama unifilar em planta baixa referente a essa implementação. E aí aqui a gente está, nosso técnico Eliezer, gentilmente aqui nos ajudando, fazendo a montagem, puxando aí o condutor de fase para o interruptor, né? Vamos falar a regra aí na concepção dos diagramas unifilares, utilizando a ferramenta aí de corte. A gente não está se preocupando aqui no estande de montagem em utilizar seções mínimas, tá?
A gente está utilizando os condutores disponíveis no laboratório. Se fosse utilizar a seção mínima, estaríamos trabalhando com condutores de 1,5. E a questão das cores, né? Estamos seguindo aqui fielmente com relação ao condutor de fase. Não existe restrição de cor, a não ser ele não ser igual a cor azul ou verde, né? Então, aliás, aí passou o primeiro condutor diretamente para o interruptor simples, condutor de fase. Agora está fazendo a conexão do condutor neutro no barramento de neutro, né? Do mesmo circuito. E aí esse quadro, mesmo que didático, ele representa fielmente um quadro que é implementado comumente nas instalações elétricas. Normalmente a gente tem um barramento de neutro, um barramento de proteção, né? Barramento de proteção, barramento de terra, que a nomenclatura a gente chama na norma é barramento de proteção. E aí o condutor neutro, né, por regra aí, na elaboração do diagrama de filar, ele vai direto para o ponto de luz, né? A gente aqui está utilizando um receptáculozinho para conectar um ponto de luz. Beleza. Um outro detalhe que a gente deve destacar é que, mesmo se tratando de um circuito de iluminação, a gente deve também passar o condutor de proteção, certo? Então, o condutor de proteção, ele vai ser conectado em alguma parte metálica não energizada, geralmente numa luminária metálica, para evitar, por exemplo, numa eventual falha de isolação, proteger o usuário que realiza contato com essa luminária. Agora o LS está preparando o condutor de retorno. O ideal é que o retorno não tenha a mesma cor do condutor de fase, até para a questão de organização na hora de execução. Aqui ele adotou a cor preta, está conectando o interruptor simples, né? Esse condutor. E aí, conforme a regra de elaboração do diagrama de filar, o condutor de retorno volta para o ponto de luz, né? Depois que ele passa pelo interruptor, como se ele fosse o condutor de fase, né? Quando o interruptor está acionado. É importante ter muito cuidado com relação a checagem aí, se os fios estão adequadamente conectados, né? Porque o condutor, quando ele está frouxo, ele pode gerar um ponto quente. Isso pode resultar no incêndio da instalação elétrica. Então é muito importante, né? No instante da execução, apertar bem os parafusos de conexão e checar se esses elementos estão realmente firmes nas conexões, né? Aliás, aí checou, tudo firme. Tá faltando aí o condutor de proteção. Inclusive, né, no roteiro de prática, a gente pega os diagramas do livro do Jules Nisquier, e nesses diagramas do livro, ele não mostra a utilização do condutor de proteção nos circuitos de iluminação, né? É importante estar passando. Aqui no laboratório a gente não vai conseguir conectar nada, mas vai deixar disponível na caixa ortogonal, né? Se o interruptor, por exemplo, antigamente o pessoal usava interruptor com carcaça metálica, né? E aí, se o interruptor tiver uma carcaça metálica, a carcaça metálica tem que ser também conectada ao condutor de proteção, que o LS está deixando disponível. Tá deixando o fechamento aí, rapaz. O cara tá rápido aqui, tá? É que nem o rodeio dos eletricistas aqui. Teste de AP10. Vai fazer o teste final aqui, que é a etapa, não deixa de ser a etapa de verificação final, que está previsto aí na 5410.
o que seria a verificação final? Fazer um teste básico se está tendo continuidade, fazer um teste para verificar se não tem nada em curto-circuito, o barramento de neutro não está em curto com a fase ou com neutro. Então esse é um teste básico. Muitos alunos na hora que estão montando não fazem isso, né? Muitos técnicos eletricistas se confiam, né, no trabalho e às vezes acabam já ligando de cara o disjuntor, e aí isso não é recomendado, né? Claro, tem gente que faz, se confia e pula as etapas. Vou fazendo a conexão aqui nos bornes, no laboratório. Vamos utilizar aqui uma lâmpada incandescente que a gente tem aqui disponível no laboratório, mas é uma lâmpada que é proibida a comercialização, né? Questões de eficiência energética, baixa eficiência energética. Conectamos aí o interruptor. Aqui no painel do laboratório de eletrotécnica antigo, tá. Beleza? Fazer aí, ó. Tá? Beleza. Aqui no painel do laboratório de eletrotécnica antigo, a gente tem um DR geral bipolar, né? Sensibilidade de 30 mA. Ele alimenta em seguida os disjuntores dos circuitos terminais. Aliás, ele ligou o disjuntor do circuito terminal. Beleza, funcionou aí de cara, né? E aí tá mostrando agora o teste do DR, né? Que tem um botãozinho aqui, ó, disponível. E ele simula uma fuga à terra, né? Ele tem um resistorzinho que ele conecta a montante e a jusante do DR. E aí ele se desliga, né? Esse é um teste que a norma recomenda que você faça anualmente, tá bom? Beleza? Circuito testado, comissionado. Vamos então para a próxima montagem, que vai ser um ponto de tomada na cozinha também. A montagem do circuito de tomada é bem simples, né? Porque pelo diagrama unifilar os cabos vão direto ao ponto de tomada ou aos pontos de tomada. Lembrando para ter cuidado com relação às cores dos cabos, né? E ter cuidado com as seções mínimas, né? Que a 5410 determina pela tabela de seções mínimas, a seção de 2,5 mm² para condutores que alimentam os circuitos de tomada. Ó, aqui na execução do painel, a gente acaba às vezes não prestando atenção em alguns detalhes, né? Mas aqui do eletroduto a gente já começa a ver a dificuldade de execução, né? Quando a gente passa mais de um circuito. E aí, como eu falei inicialmente, a 5410 determina uma ocupação mínima ou máxima, né? De 40% para circuitos para eletrodutos, né? Para infraestrutura de eletrodutos. Então eu só posso ocupar 40% da área transversal do eletroduto, certo? Ah, mas lá na minha execução o eletricista colocou o que cabia lá no eletroduto, até encher todinho, mas não pode, está errado. Infelizmente tem muita coisa errada aí no meio do mundo, né? Cabe a nós corrigirmos e passarmos a informação correta. Os cabos já foram passados diretamente para o ponto de tomada escolhido, a caixazinha aí, ó. Aliás, está utilizando o padrão novo de tomada, né? Tomadazinha hexagonal. Lembrando que tem um ponto importante com relação a essa parte de ponto de tomada. A gente não conseguiu observar aqui com detalhes, mas no mercado existe
ponto de tomada de 10 amperes e existe ponto de tomada de 20 amperes, tá? Então esse aqui é um ponto de tomada de 10 amperes, normalmente empregado para circuitos de TUG, né? E caso você tenha um equipamento de uso específico cuja corrente ultrapasse 10 amperes, né? Você vai especificar um ponto de tomada de 20 amperes, né? Então é interessante também que normalmente os equipamentos sempre, para os equipamentos que possuem corrente nominal acima de 10 amperes, o próprio plug, né, macho, né, que a gente chama, o próprio plug de conexão na tomada, ele não vai caber na tomada de 10 amperes. Então vai ser necessário a instalação de um ponto de tomada de 20 amperes para que ele possa conectar. Então isso é uma vantagem do modelo de tomada do padrão novo, né? Então você tem essa proteção, né? Bem rápido, bem simples, né? Passo a fiação direto e aí ele vai escolher um outro disjuntor, porque não pode ser conectado ao mesmo circuito terminal de iluminação, a não ser que siga várias regras que a 5410 determina lá. Inclusive não pode ultrapassar só pode ser um disjuntor de 16, tem que ter outro circuito. Tem uma série de regras que realmente torna-se impeditiva a utilização de estar compartilhando circuitos de iluminação em tomadas no mesmo disjuntor. Finalizando aí as conexões. Professor, se eu tiver mais de um ponto de tomada na cozinha, eu preciso passar um outro conjunto de cabos para os disjuntores? Não obrigatoriamente. Pode ser feita uma derivação aí no meio do caminho, tá? Uma derivação adequada, normalmente utilizando até... Hoje em dia a gente utiliza bastante esses conectores aqui, ó, né? Na realidade, o conector que é utilizado muito na Europa, Estados Unidos, né? Conectorzinho de derivação, aqui são 3 conexões e ele faz um jumper interno dos 3 cabos, né? Então tem essa alavancazinha aqui para pressionar o cabo e o orifício é compatível com a bitola do cabo, né? Então eu consigo fazer a derivação nas caixas de passagem, né? Essas derivações tem que ser feita dentro de uma caixa de passagem para facilitar a montagem, e aí eu puxo mais 3 condutores para o outro ponto de tomada pré-entendido no mesmo ambiente, que faz parte do mesmo circuito terminal. O ideal também a nível de projeto, apesar da gente não estar conseguindo visualizar, né, que esses disjuntores aqui são disjuntores padrão NEMA americano, a gente chegar bem perto a gente consegue visualizar os valores de corrente. É importante a gente trabalhar, né, com valores de disjuntores no quadro de no máximo 20 amperes, tá? Isso para não trabalhar com seções de cabo muito elevadas. Aliás, aqui está terminando a conexão. Está conectado no segundo disjuntor, tá? O segundo disjuntor seria o circuito de tomada na cozinha. Vai fazer o teste aqui de continuidade, ver se não tem nenhum curto-circuito. Testezinho básico, né? Para evitar algum imprevisto na hora da energização, o disjuntor disparar e vocês tomarem um susto aí na hora de montar, né? Disjuntores da bancada devidamente desligados. Aqui ninguém trabalha com linha viva, né? Com circuitos ligados. Ligou o disjuntor.
Em seguida, vai ligar o DR geral. Ligou o disjuntor do circuito de tomadas. Vamos fazer o teste aí da tensão no ponto de tomada. Vou pegar aqui o outro multímetro. Lembrando que é interessante, pessoal, aqui no laboratório a gente não tem todos os multímetros com a característica True RMS, né? Que aí a gente consegue realizar uma medição adequada mesmo na presença de componentes harmônicos. Então é um instrumento mais adequado para vocês trabalharem no mercado. Aqui ele só está medindo a componente fundamental. Então, 222 volts, está aprovado, né? Está dentro dos limites de aceitação aí da Enel. Circuito validado, beleza. A gente poderia ter conectado até a fonte aqui do notebook, né, da Laser, né, para testar aqui. Mas beleza. Vamos para a próxima montagem. Beleza, vamos aí seguir em frente e agora vamos montar um circuito de iluminação utilizando o interruptor paralelo three-way, né? A gente escolheu aí para montar esse circuito na sala. Inicialmente aqui o Eliezer está fazendo um teste bem básico de continuidade, ó, quando se comuta os terminais do three-way. Então na hora que ele comuta de estado, ele fecha a continuidade sempre do ponto central para a extremidade, né? É importante fazer esse teste, que às vezes ou não fecha ou o contato permanece colado só para uma determinada posição. Então é sempre importante. Eu acho que também a gente não destacou, né, a importância de estar testando os componentes antes de fazer a montagem, né? Isso vai poupar muito tempo. Bem, a gente vai demonstrar também um seccionamento de derivação a partir do mesmo circuito existente, ó. A gente utilizou o disjuntor que fica mais à esquerda aqui do quadro para o circuito de iluminação na cozinha. E normalmente, né, para uma residência com dimensões pequenas, a gente pode trabalhar com um circuito de iluminação para todos os ambientes, né? Então, ó, o Eliezer fez a derivação, está utilizando o conectorzinho para derivação. Então chega o cabo proveniente do disjuntor, né? O ponto central é o que está indo para esse interruptor existente. E a outra extremidade que vai ser conectada nesse conectorzinho da Vago, né? 3 terminais, vai para um dos three-ways que a gente vai instalar aqui na sala, né? A sala aqui na nossa planta baixa possui 2 pontos de acesso, né? E aí é onde a aplicação do three-way é mais recomendada. Pode ser utilizado também no dormitório sem problemas, né? Você coloca um interruptor three-way ali próximo da cama, né? Então, aliás, escolheu aqui o condutor. A gente está fazendo uma pequena emenda aqui porque estamos utilizando os retalhos de cabo, né? Como passa muita gente aqui, a gente tem muito retalho de cabo. Para não desperdiçar, a gente vai utilizar aí os pedaços. E aí ele está fazendo a emenda com fita isolante mesmo, só para aumentar o tamanho do cabo. E vai ser conectado nesse conector da Vago. Então, como a gente vai precisar fazer 3 derivações, a gente vai precisar de 3 conectorzinhos desses. Esse conector também é disponível em uma maior quantidade de vias, né? Caso você precise fazer várias derivações no próprio ambiente, como por exemplo, se eu tivesse 3 pontos de tomada na cozinha, poderia utilizar um conector de 5 vias, né? E aí 4 vias já daria certo, né? 4 ou 5 vias, vai depender da quantidade
de derivações que vai ser feita. Então esse conector ele garante, né, uma boa continuidade elétrica para os conectores para os cabos que são derivados. Normalmente o pessoal trabalha só com a torção mecânica e muitas vezes mal feita. Ao longo do tempo essa conexãozinha vai perdendo ali o contato e aí vai gerando ponto quente. Então estamos fazendo também aqui a derivação no neutro, utilizando o conector novamente. E essa derivação, lembrando, tem que ser feita dentro dessas caixas de passagem, seja a caixa ortogonal do teto ou as caixazinhas 4x2, que não deixa de ser caixa de passagem, né? Não pode ficar dentro do eletroduto, por exemplo, né? Porque senão a gente nunca vai localizar esse tipo de derivação. Aliás, agora está preparando o condutor de proteção. É importante, né, no instante de montagem, porque aqui o Elias já está acostumado com o diagrama unifilar e aí já está fazendo tudo de cabeça, né? Mas no instante de montagem, normalmente o ideal é vocês estarem munidos aí do diagrama unifilar em planta baixa, e a cada condutor que vai sendo passado no painel, vocês vão marcando no diagrama unifilar. Então isso possibilita um maior controle no instante de execução, né? Essa montagem que a gente está realizando aqui é relativamente simples, mas em situações reais você tem execução aí de quadros bem maiores e uma quantidade de cabos também bem maior do que o que a gente está fazendo aqui no laboratório. Então estar com a documentação técnica marcando direitinho e acompanhando é primordial. Aliás, eu escolhi aqui, né, para interconexão dos interruptores paralelos, os condutores de retorno na cor preta, né? São 2 retornos implementados entre os interruptores e um retorno implementado para o ponto de luz, né? Então, um dos 2 three-ways vai ter 3 retornos e o outro vai ter somente 2, e o condutor fase chegando, né? Que é o condutorzinho vermelho aí, ó. Aqui também, por se tratar de poucos cabos e trechos curtos, a gente está trabalhando lançando os cabos diretamente nos eletrodutos. Na prática, dependendo da quantidade de cabos e dos comprimentos, vai ser utilizado um elemento denominado pesca, né? Então os cabos vão ser conectados com fita isolante uns aos outros, e essa pesca possibilita a passagem dos cabos nos eletrodutos de forma mais rápida. Aqui as derivações, ó, show de bola. Sem nenhum problema aí de ponto quente, porque o conector já é preparado para isso. Normalmente, depois de instalado, ninguém fica abrindo e fechando, né? Só aqui no laboratório mesmo que a gente faz diversas montagens. Então aí essa alavancazinha laranja, ela vai perdendo aí a pressão. Conexão dos 2 retornos no three-way, ele é feito nas extremidades, ó, certo? Os 2 retornos aqui nos parafusos das extremidades, e conexão do condutor fase, né, que está chegando em um dos 2, vai ser conectado no ponto central.
Às vezes também o pessoal não gosta muito de utilizar os three-way no projeto, porque dá muito trabalho de fazer o diagrama de filar. Então o pessoal gosta de economizar aí nos three-way e fazer só interruptor simples, porque é mais fácil. Inclusive, dependendo da situação, não podemos descartar a utilização do four-way, né? Também, dependendo das dimensões do ambiente, né? Eu posso ter até 3 acessos, e aí torna interessante vislumbrar a aplicação do four-way. No outro three-way vai ser conectado mais 2 retornos nas extremidades, né? Os 2 retornos que vão para as 2 extremidades do three-way superior. Aqui é cor preta, às vezes a gente não consegue visualizar direito, né? E o último retorno conectado no ponto central vai voltar para o ponto de luz comandado. A gente poderia até ter utilizado uma outra cor para facilitar e não haver esse risco de troca, né? Mas por se tratar aqui de pequenas dimensões e trechos, a gente pode trabalhar com a mesma cor. Vamos aí, pegamos outro receptáculo, ou também conhecido aí como bocal. Nesse receptáculozinho cerâmico não tem conexão para o condutor de proteção. Então o condutor de proteção desse circuito de iluminação vai ficar disponível na caixa ortogonal. Importante também ter cuidado, muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso, né? Mas utilizar ferramenta adequada para descascar os condutores, né? E evitar que na hora do corte não saia aqui as veias, né, do cabo, tá? E aí eu vou estar perdendo a capacidade de condução daquele cabo, né? Na hora que eu acabo tirando aí alguns pedacinhos. Circuito devidamente montado. Próximo passo aí, acabamentos finais aí. Aliás, eu gosto de deixar aí nos trinques. Na planta baixa aqui do painel tem 2 acessos à sala. É uma aplicação bem interessante para os three-way mesmo. Fazer aqui os testes finais, né? Ligar a bancada. Só novamente testar se não tem nenhum curto-circuito. Testezinho de continuidade aqui do multímetro. Teste de continuidade não pode ser feito com o circuito energizado, né? Tá dando continuidade aí, então tá beleza. Colocando a lâmpada no ponto que vai ser comandado pelo three-way. Ligando o circuito terminal e acionando aí o three-way. Então, ele pode acender e apagar a partir do mesmo ponto ou de ponto distinto, né? Então a ideia sempre é essa. Show de bola! Mais um circuito testado com sucesso de primeira, né? Sem dar nenhum problema. Beleza? Então vamos agora para a última. Pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso último procedimento.
que vai ser a conexão da campainha, né? A gente vai conectar o circuito da campainha aqui na sala, tá? Aliás, está fazendo o teste do interruptor da campainha, vendo se dá continuidade ou não. E aí a gente vai colocar a campainha nesse ponto aqui, ó. Que fica na parte externa, né? O interruptor da campainha. Existe uma pequena polêmica, né? E com relação a se o circuito da campainha ele está vinculado ao circuito de TUG ou circuito de iluminação, né? Então isso é uma polêmica que não consta na própria 5410, né? A gente pode interpretar com o circuito de campainha como se fosse uma carga, né? E aí tem gente que coloca no circuito de TUG e tem gente que também coloca no circuito de iluminação por se tratar de uma baixa carga, né? Um baixo carregamento. Então aqui a gente vai colocar fazer uma derivação no circuito de iluminação mesmo, tá? Mas poderia ser conectado também no circuito de tomadas sem nenhum problema. Só destacando que se fosse passado um circuito de tomadas para a sala, esse circuito de tomadas seria separado, né, do disjuntor que já está aqui alocado para o circuito de TUGs da cozinha, tá? Então, cozinha, copa cozinha, área de serviço, os circuitos que alimentam esses ambientes, circuito de tomada que alimenta esses ambientes, devem ser individualizados. Então, aliás, está fazendo aqui a derivação para o circuito da campainha. Provavelmente ele está fazendo aqui com diagrama meio que de cabeça aqui, né? Ele já sabe decorado. No interruptor da campainha, ele é um interruptor especial, tá? Ele tem uma molazinha para voltar para o estado inicial depois que desapertado. E já está sentindo aqui uma certa dificuldade de passar o outro circuito por conta do circuito de iluminação já está dentro desse mesmo eletroduto, né? Normalmente é feito a passagem de todos os cabos simultaneamente, não para cada circuito individual. Escolhido aqui novamente a cor vermelha para o condutor de fase e preta para o retorno. Ele vai colocar a sirenezinha na própria sala, tá? Normalmente a sirene é instalada na cozinha, mas a gente escolheu aqui para ser instalada na sala. Interruptor da campainha, duas conexõezinhas. Com relação ao condutor de proteção, também deve ser disponibilizado, né, para a campainha, sobretudo vislumbrando a possibilidade do invólucro, né, da campainha ser metálico, e aí deverá ser devidamente aterrado. Outras possibilidades de montagem que são bem simples, né, e derivam dos mesmos circuitos que a gente já demonstrou aqui, seria, por exemplo, a utilização de um sensor de presença, né, também muito utilizado nas instalações residenciais prediais, né, sobretudo nas áreas de acesso comum, né, como corredores, hall. Então, também é bem simples a montagem, né? O sensor de presença ele é conectado em paralelo com o interruptor já previsto para o ambiente.
Então não tem muito mistério. Fazendo aqui a derivação do condutor de proteção. Dá um pouco aqui de lado para dar a perspectiva. Observe que está começando a ficar apertada aí a quantidade de condutores, né? Na caixa de passagem. Imagine se a gente tivesse mais circuitos aí, né? Fazendo aqui a derivação do neutro. E aí na prática 3, né, do nosso roteiro, ele apresenta a planta baixa similar, equivalente ao painel que a gente está montando aqui, e posteriormente à elaboração do projeto, vocês fariam a execução de toda a infraestrutura elétrica do painel, né, até para visualizar essa dificuldade na execução, né? É o que normalmente as equipes não conseguem concluir durante o tempo de laboratório. Conectando aqui a campainha. Já nos finalmente aí. Observe o condutor de proteção disponibilizado nesse ponto. Lembrando que existe uma regra de compartilhamento do condutor de proteção, tá? Não precisa, se eu tiver dois circuitos no mesmo eletroduto, e se o condutor de proteção for compatível com a maior seção do circuito, um circuito de tomada, por exemplo, né, e um circuito de iluminação, se o condutor de proteção for compatível com a maior seção do cabo existente no eletroduto, ele pode ser compartilhado tanto por circuito de tomada quanto por circuito de iluminação. Então a gente passaria só um cabo e esse seria compartilhado por dois circuitos. Testes aí finais aí, testando se não tem nenhum curto. O quadro está desenergizado. E aí vamos aí pro procedimento final. Beleza. Lembrando que além do DR disponível aqui no quadro, a gente tem um DR no quadro geral aqui do laboratório, né? Ele vai ser um elemento de retaguarda caso vocês aqui na manipulação dos cabos, né? Na manipulação dos cabos tenha alguma falha de isolação, né? Então nós temos aqui o DR no nosso quadro geral do laboratório, que é ele aqui, ó, da Siemens, DR de alta sensibilidade. Beleza, então
Prática finalizada, pessoal. Peço que anotem aí as dúvidas e durante o encontro síncrono a gente retorna e faz todos os esclarecimentos necessários, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção.